Existe uma criatura que já estava nadando no fundo do oceano antes dos dinossauros existirem. Ela já estava lá quando um asteroide de 10 quilômetros riscou o céu e apagou 75% de toda a vida na Terra. Ela já estava lá quando o próprio continente americano ainda estava se formando. E hoje, agora, enquanto você assiste a este vídeo, ela continua nadando nas águas mais escuras do Mar do Caribe, em um lugar tão profundo que a luz do sol nunca chegou até lá. Cientistas a chamam de fóssil vivo. Pescadores que já cruzaram com ela dizem que parece algo que não deveria existir mais. E o mais perturbador não é que ela sobreviveu. É como ela sobreviveu, enquanto 99% de tudo que já viveu no planeta foi extinto. Fica até o final, porque a curiosidade número 4 é a razão pela qual alguns cientistas têm medo de descer até certas partes do Caribe. O nome dele é tubarão de 6 guelras, mas quem estuda essa criatura de perto prefere um apelido mais sombrio: o tubarão-dinossauro. Enquanto praticamente todos os outros tubarões modernos têm 5 fendas branquiais, esse tem 6. Uma característica considerada primitiva, um traço genético que a maioria dos predadores marinhos perdeu ao longo da evolução. Ele pode ultrapassar 8 metros de comprimento. Isso é maior que um ônibus escolar. Ele vive entre 92.500 metros de profundidade, em algumas trincheiras do Caribe, ainda mais fundo que isso. E aqui está o primeiro dado que gela. O registro fóssil de espécies com essa estrutura de guelras remonta a mais de 200 milhões de anos, período anterior até ao surgimento dos primeiros dinossauros. Ou seja, quando você olha para essa criatura, você não está olhando para um animal do nosso tempo. Você está olhando literalmente para uma janela viva do passado mais remoto do planeta. Para entender por que essa criatura sobreviveu, primeiro você precisa entender onde ela vive. E o fundo do Mar do Caribe é um dos lugares mais estranhos do planeta. Curiosidade número 1. Existe um buraco negro no meio do oceano. No Caribe, próximo à costa de Belize, existe o Grande Buraco Azul, uma cratera submarina de mais de 300 metros de diâmetro e 124 metros de profundidade. De cima, parece um olho perfeitamente redondo e escuro cravado no meio do mar turquesa. Dentro dele, a água muda de temperatura e de composição química de forma tão abrupta que cria camadas onde praticamente não existe oxigênio, um ambiente hostil que preserva corpos, sedimentos e até formações que só deveriam existir em cavernas secas. Curiosidade número 2. Existem fontes hidrotermais que cospem fluido a mais de 400 graus. Na fossa de Cayman, a trincheira mais profunda do Caribe, cientistas encontraram as fontes hidrotermais mais profundas já registradas no planeta, a mais de 5.000 metros. A água que sai delas pode ultrapassar os 400 graus Celsius, mas a pressão é tão extrema que ela não ferve. Ao redor dessas fontes existem ecossistemas inteiros que não dependem da luz do sol para sobreviver. Vivem exclusivamente da energia química da própria Terra. Curiosidade número 3. Existe uma zona onde o som se comporta de forma diferente. Em certas profundidades do Caribe, a combinação de pressão, temperatura e salinidade cria uma camada onde o som viaja por milhares de quilômetros, quase sem perder intensidade. Baleias e alguns predadores de profundidade usam essa camada como uma espécie de telefone submarino natural, mas ela também significa que lá embaixo, ruídos que nós nunca ouviríamos podem se propagar por distâncias absurdas. Curiosidade número 4. Existem áreas do fundo do Caribe que o ser humano nunca fotografou.
Menos de 20% do fundo oceânico global foi mapeado em alta resolução. No caso de trincheiras profundas do Caribe, esse número é ainda menor. Isso significa que existem quilômetros quadrados de fundo marinho, exatamente onde vivem criaturas como o tubarão de 6 guelras, que nenhum ser humano jamais viu. É nesse cenário, escuro, sob pressão esmagadora, sem luz, com temperaturas próximas do congelamento, que o predador mais antigo do Caribe faz seu território há centenas de milhões de anos. Aqui está o ponto central. Nos últimos 500 milhões de anos, a Terra passou por 5 grandes extinções em massa. A mais famosa matou os dinossauros, mas a mais brutal de todas, conhecida como a Grande Morte, ocorreu há 252 milhões de anos e eliminou mais de 90% de toda a vida marinha do planeta. O tubarão de 6 guelras, ou pelo menos a linhagem que deu origem a ele, atravessou tudo isso. E os cientistas apontam 3 razões possíveis. Primeira razão: ele vive onde o caos não chega. Extinções em massa costumam atingir primeiro as águas rasas e a superfície, onde a luz solar é bloqueada por cinzas vulcânicas ou poeira de impacto, matando o fitoplâncton e colapsando toda a cadeia alimentar. Nas profundezas abissais, esse efeito demora muito mais para chegar, e às vezes nunca chega com a mesma intensidade. Segunda razão: ele praticamente não precisa se alimentar com frequência. Seu metabolismo é extremamente lento. Alguns pesquisadores estimam que esse tubarão pode passar semanas sem se alimentar, economizando energia de um jeito que a maioria dos predadores modernos jamais conseguiria. Terceira razão: ele nunca teve concorrência real. No fundo do oceano, a disputa por presas é muito menor do que na superfície. Isso significa menos pressão evolutiva para mudar, e é exatamente por isso que ele mantém, quase intacto, o mesmo formato corporal de 200 milhões de anos atrás. Em resumo, enquanto a superfície do planeta era destruída repetidamente, esse predador simplesmente esperou, nas trevas, na pressão, no silêncio absoluto do fundo do Caribe. Mesmo com tudo que já se descobriu, existem mistérios que ainda deixam pesquisadores intrigados. Indivíduos dessa espécie já foram filmados exibindo comportamentos que não são vistos em nenhum outro grande predador marinho, como longos períodos de imobilidade total, quase em estado de dormência, seguidos de ataques extremamente rápidos e precisos. Também existe um mistério de localização. Enquanto a maioria dos tubarões de profundidade tem áreas de distribuição bem mapeadas, populações do tubarão de 6 guelras já foram registradas em pontos do Caribe distantes entre si por milhares de quilômetros, sem que se entenda completamente como eles se deslocam por rotas tão profundas e inóspitas. E há relatos, ainda não totalmente confirmados pela ciência, de exemplares avistados em profundidades muito além do que se considerava seu limite, sugerindo que talvez nem saibamos ainda até onde, de fato, esse predador consegue ir. Então, da próxima vez que você olhar para um mapa do Mar do Caribe e ver aquele azul convidativo, lembre-se: bem abaixo da superfície turquesa, em trincheiras que a luz nunca alcançou, existe uma criatura que já estava lá antes dos dinossauros e que provavelmente ainda vai estar lá muito depois de nós. Se esse vídeo abriu sua mente sobre o que realmente existe no fundo do oceano, deixa o like, escreve nos comentários de qual país você está assistindo e se inscreve no canal, porque na próxima semana eu vou mostrar o predador que os cientistas consideram ainda mais perigoso que esse, e que também já foi visto no Caribe.